Agora parece que o Carlos Alberto conseguiu, né? Conectar aí o som. Muito bem, pessoal. Já deu 10 minutos aí, o pessoal chegar, vamos começar, né? Então, esse webinar, ele é uma continuação do webinar da semana passada. Quer dizer, ele é uma continuação, mas também não é, né? No sentido de que eles se sustentam sozinhos, né? Os dois. Mas, na verdade, esses dois webinars, eu tenho assim como objetivo secundário que eles se tornem, eles vão ser aqui materiais prévios para quem está inscrito e vai fazer o curso que começa agora na terça-feira que vem, que é o curso de arquitetura na prática, que é o curso no qual eu vou explicar em detalhes, né, em que a gente vai aplicar o método ACE, que é o assunto de hoje, na ferramenta Art, que é o assunto da semana passada. Tá? Então, para a gente não perder muito tempo no treinamento, eu estou fazendo esses webinars aqui, que ao mesmo tempo que divulgo o assunto, já fica aí como material prévio para quem for fazer o curso. Ok? Muito bem. Então, o que nós vamos conversar hoje? A gente vai conversar sobre o ACE, ou ACE, ou pronuncie como você quiser, né? que é uma sigla para arquitetura corporativa essencial. Tá? O ACE ele é uma customização simplificadora do TOGAF, ok? Como a gente vai explicar aqui já já. Mas ele é também ele tenta resolver vários problemas aí que a gente vai discutir aqui, mas ele é alguma coisa que se base. Ele, na verdade, é uma customização do TOGAF. Então, ele não é uma alternativa ao TOGAF, porque, como todos nós sabemos, o TOGAF ele é altamente e totalmente customizável. Ele foi feito para ser customizado. Isso está muito explícito no próprio TOGAF. Você lê o TOGAF, a cada 2 páginas vai ter algum texto assim. Isso precisa ser customizado, isso precisa ser adaptado, blá, blá, blá. Então, beleza. E ao longo dos anos, o que eu percebi é que muitos dos meus clientes, principalmente clientes de consultoria, depois que tinham feito o meu curso de TOGAF, esse pessoal tinha uma grande dificuldade de aplicar aquilo na prática, no sentido de, tá, eu fiz aqui o curso TOGAF, até fiz a prova de certificação e passei, mas o TOGAF é muito complicado. Por onde eu começo, né? Como é que eu faço para esse negócio? Como é que eu faço para implementar esse negócio na minha empresa? Então, ao longo do tempo, a gente foi elaborando aí uma série de ideias que vieram a ser o ACE que a gente vai discutir aqui. Tá? Então, como sempre, né, a gente começa para dar o contexto, a gente fala sobre aquela definição do que é arquitetura corporativa em um slide, lembrando sempre que a arquitetura corporativa ela começa com a visão estratégica, ou seja, a empresa tem um dono e o dono tem uma visão. O dono quer saber, ele quer que a empresa chegue em tal lugar em tanto tempo. Em 5 anos a gente quer ser a empresa mais querida do mercado. Beleza. O que faz o dono da empresa? Ele chama o arquiteto e diz para ele o que ele quer. E pergunta para o arquiteto o seguinte: do que eu vou precisar? O que eu preciso levar na mochila? Como é que cara tem que ter a minha empresa para cumprir essa minha visão estratégica? E o arquiteto vai fazer o quê? Ele vai desenhar, num primeiro momento, uma espécie de uma maquete, né? Ou seja, que é aquilo que a gente chama de a primeira visão da arquitetura, que é o primeiro passo para a arquitetura alvo, a arquitetura to be, aonde ele vai dizer o que o cara precisa. Tá, você quer ser a empresa mais querida pelo mercado? Então, você vai precisar de um novo processo de atendimento ao cliente, você vai precisar de uma ouvidoria, vai ter que contratar um ouvidor, esse ouvidor tem determinadas competências, você vai ter que criar processo de ouvidoria, vai ter que sustentar isso tudo com sei lá, um CRM, esse CRM vai ter que rodar em algum lugar. Então, o que acontece? O arquiteto, vai desenhar uma arquitetura corporativa, começando pela arquitetura de negócio, ou seja, modificações que precisam ser feitas em organograma, processo, competências, etc. Depois, ele vai para a arquitetura de TI, dizendo, bom, como é que essa arquitetura de negócio pode ser habilitada pela TI, e isso, de uma maneira geral, vai gerar essa maquete, essa visão de alto nível do que precisa ser feito. Se o dono ficar satisfeito, aquilo vai ser detalhado mais para frente. Tá? Também não basta você saber o que precisa fazer, você precisa saber como é que você está hoje, a sua situação atual. Basicamente, significa fazer o quê? Um mapeamento de como é que a sua empresa funciona hoje,
quais são os componentes da sua empresa, como é que é o organograma da sua empresa, que processos que ela tem, que sistemas que ela tem, como é que essas coisas todas estão ligadas. E quando você compara o exist com o to be, você vai identificar o roadmap de arquitetura, que é o que eu preciso fazer para sair de onde eu estou para chegar aonde eu preciso chegar. Tá? Esse roadmap, tipicamente, vai ser implementado através de um portfólio de projetos. Então, essa figura ela mostra que a arquitetura corporativa é a disciplina que liga o planejamento estratégico com o portfólio de projetos. É por isso que a gente fala que a arquitetura alinha a estratégia com a execução. Ok? Muito bem. Então, isso aqui a gente já viu várias vezes, né? Quem é meu ex-aluno cansou de ver isso aqui. A gente falou disso aqui no webinar passado. E no webinar passado, o que a gente fez? A gente mostrou a ferramenta Arte e mostramos como que ela pode ser usada para fazer esse mapeamento do exist e do to be. Tá? Então, como que a ferramenta ela pode ser usada desde o início para que você construa e desenhe essas coisas dentro dela. Tá? E, beleza. Então, mas a ferramenta não é tudo. Né? Na verdade, se você quer ter uma prática de arquitetura, se você quiser, digamos assim, levar a arquitetura a sério, e ter uma área de arquitetura, uma prática de arquitetura na sua empresa, você precisa desenhar a arquitetura da própria arquitetura. Por isso a gente chama isso de meta-arquitetura. A meta-arquitetura, ela supõe que você tem uma área de arquitetura corporativa, tá? Esse desenho está sendo feito usando a linguagem Archimate, que é a linguagem hoje padrão de mercado para mapear a arquitetura, que a gente recomenda, né? E que é a linguagem que é usada na ferramenta Arte, que a gente viu na semana passada. Isso que eu estou mostrando aqui não é o único jeito de fazer, não é o jeito certo, nada disso, tá? É uma sugestão, é alguma coisa, tipo assim, se você não tem nada, essa figurinha pode servir para a gente começar a discussão. Então, nessa figurinha, eu estou supondo o seguinte, que a minha área de arquitetura está dividida em duas partes, a arquitetura de domínio e a arquitetura de soluções. A arquitetura de domínio, o que é domínio? Dentro do TOGAF, o TOGAF usa essa palavra domínio para designar as diferentes partes da arquitetura. Tá? Segundo o TOGAF, os domínios clássicos, né, são esses quatro aqui: negócio, dados, aplicações e infraestrutura, mas nada impede que você tenha outros domínios também. Por exemplo, hoje muita gente usa, enfim, adota também a modelagem de uma arquitetura de segurança e assim por diante. Ok? Bom, então esses são os domínios. Então, a arquitetura corporativa tem aqui uma arquitetura de domínio que tem os caras chamados arquitetos de domínio. São aqueles caras que a gente conhece como arquiteto de negócio, arquiteto de dados, arquiteto de aplicação, arquiteto de infra, assim por diante. E do outro lado, eu tenho os arquitetos de solução, que não são as mesmas pessoas. Tá? Então, tipicamente, você tem uma divisão aqui de arquitetos de domínio por um lado e arquitetos de solução por outro. Qual é a diferença? O arquiteto de domínio ele está preocupado com a visão holística. Ele está tentando entender como é que a empresa inteira funciona e como é que ela tem que funcionar no futuro. Ele está preocupado com questões do tipo redundância. Ele está preocupado em encontrar a melhor maneira de resolver um determinado problema para as várias áreas da empresa. Ele está preocupado em vencer os silos. Ele está preocupado com esse tipo de coisa. A visão dele é uma visão da empresa inteira no médio e longo prazo. Enquanto que o arquiteto de solução, o arquiteto de solução é o cara que vai trazer essa arquitetura corporativa de alto nível, de domínio, que foi feita aqui pelos arquitetos de domínio, para o dia a dia dos projetos de implementação. Então, o que acontece? A empresa, como a gente viu, né, o roadmap da arquitetura, o sair do exist para chegar no to be, se faz através de um portfólio de projetos. E como é que esse portfólio é elaborado? Ele é elaborado em conjunto aqui por esses três caras, tá? Pelos arquitetos de domínio, pelos arquitetos de solução e pelos especialistas em projeto que você tiver na sua empresa, por exemplo, um escritório de projetos, se você tiver. Se mudou o nome, não tem mais PMO, tá, alguém está olhando para os projetos, certo? Então, esses três caras vão se reunir aqui nessa colaboração e vão dar suporte a esse processo de seleção e priorização de projetos, ok? Que é de responsabilidade do comitê de projetos, que, por sua vez, está ligado lá em cima no comitê de arquitetura, que, de certa forma, é o responsável pela arquitetura da empresa como um todo. O comitê de arquitetura é quem representa o dono na hora dessa conversa sobre arquitetura. Tá?
Feita a seleção e priorização de projetos, eles vão ser executados. Na execução, os arquitetos de solução vão assumir o papel de consultor, os arquitetos de domínio os papéis de auditor. Tá? E os arquitetos de domínio vão também executar uma série de processos de arquitetura. Se você estiver usando o TOGAF, isso significa executar aquelas bolinhas amarelas, né, do TOGAF, para quem, né, já viu o TOGAF, imagino que todo mundo já tenha visto. Então, basicamente, ao ADM, né, aquelas bolinhas amarelas são chamadas de ADM. Você vai adaptar, customizar o ADM para a sua empresa, por exemplo, através do ACE, né? O ACE é uma customização, entre outras coisas, do ADM. E esse processo aqui vai gerar documentos, né? Vai gerar documentos que vão estar descritos aqui pelo framework de conteúdo, né? Você vai descrever quais são os entregáveis, quais são os artefatos que os arquitetos têm que gerar, através de um metamodelo de arquitetura, e através de uma ferramenta você vai alimentar o seu repositório de arquitetura, que basicamente esses dois azuizinhos aqui foi o que a gente viu na aula passada. Na aula, né? No encontro passado, onde nós falamos de ferramenta, apresentamos a ferramenta Art, no caso, e mostramos como que o Art pode ser usado para você elaborar o seu repositório de arquitetura. Muito bem. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Bom, além disso, você tem os processos de governança, né? A gente vai falar um pouquinho mais deles depois. Mas, basicamente, a meta-arquitetura é o seu to-be da sua arquitetura. Não é a arquitetura-alvo da empresa, é a arquitetura-alvo da prática de arquitetura. Né? Aonde que a gente quer chegar? A gente quer chegar numa situação dessa, onde eu tenho arquiteto de domínio, arquiteto de solução, comitê de projeto, comitê de arquitetura, blá, 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 tudo isso que a gente falou aqui. Muito bem. Isso tudo supõe, no primeiro momento, que você está usando o ADM do TOGAF, como a gente viu, são as bolinhas amarelas. O ADM do TOGAF, ele funciona, né, para quem, né, dando um resumo muito resumido, né? Cada rodada do ADM do TOGAF pode ser visto como um projeto de arquitetura, então o ADM ele é um processo contínuo de arquitetura, mas cada rodada pode ser vista como um projeto. E nesse projeto, na fase A, que é a visão da arquitetura, é a fase no qual a gente vai definir o que a gente vai fazer naquela rodada. Qual é o escopo, para onde que a gente vai olhar, vamos olhar para a empresa inteira, vamos olhar só para um pedaço dela, assim por diante. E é o momento que a gente vai construir a nossa maquete. A gente vai receber na fase A como entrada o plano estratégico, a gente vai entender o que né, a visão, o plano estratégico, a gente vai entender o que o dono da empresa quer e vai propor uma maquete. Então, olha, a gente propõe que a gente faça essas coisas aqui, que a gente mexa no organograma, que a gente crie esses processos, que a gente adquira essas competências, que a gente adquira esse software, esses componentes de infra, assim por diante. Se isso for aprovado, a gente vai para o detalhamento, que é o que faz um arquiteto. Né? O arquiteto desenha uma planta artística, se o cara aprovar, ele vai para o detalhe, ele vai fazer planta de estrutura, planta de hidráulica, planta de elétrica, tal, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, nas fases B, C e D, ele vai fazer o desenho da arquitetura, né? Ele vai desenhar arquitetura de negócio, arquitetura de sistemas de informação, arquitetura de tecnologia. Nesse desenho aqui, ele vai fazer tanto o as is quanto o to be, ele vai desenhar, ele vai modelar tanto a situação atual quanto a situação desejada e vai fazer a comparação entre elas, né? E com base nessa comparação, vai sair uma lista de coisas para fazer, tá? Então, olha, a gente precisa mexer no organograma, precisamos criar um novo processo, precisamos melhorar esse outro processo, precisamos implantar um CRM, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, tá? Essa lista de coisas para fazer vai virar uma lista de projetos. Essa lista, tipicamente, é maior do que a capacidade que a gente tem de entregar tudo ao mesmo tempo, então ela precisa ser priorizada. Então, entre a fase E e F, o que está acontecendo é que a gente está listando o que precisa ser feito no primeiro momento e, em seguida, priorizando isso aí e dizendo, olha, a gente vai fazer, né? Esse ano a gente vai fazer isso, ano que vem a gente faz aquilo, no outro ano a gente faz tal outra coisa. Então, é isso que está acontecendo. Na fase G, vai acontecer a implementação propriamente dita, né? A construção, então acabou a arquitetura, acabou o desenho de planta, agora é construir o prédio mesmo. E o que o arquiteto vai fazer é visitar a obra para ver se aquilo que foi desenhado é o que está sendo construído. Então, isso é a fase G, onde a gente faz a governança da implementação. E a fase H é quando a casa está pronta, você foi morar dentro dela, recebeu habits, mas você precisa dar manutenção na casa, precisa trocar telha, né? Pintar a casa de vez em quando, não sei o quê, resolver problema de vazamento, blá, blá, blá. Então, a fase H é a fase de gerenciamento de mudanças na arquitetura. É a fase em que a gente verifica se a nossa arquitetura continua dando conta do recado, continua implementando a estratégia, assim por diante. E
pode, né, em algum momento, você vai voltar na fase A e começar isso aqui tudo de novo. Muito bem. Então, até aí, beleza, tá? Esses documentos que a gente gera nas fases B, C e D, segundo o TOGAF, eles fazem parte, né, daqueles domínios de arquitetura que eu falei, que são esses 4, né? Negócio, aplicações, dados e tecnologia. Essa é a visão do TOGAF. Se você quiser uma visão alternativa, que é a visão que eu uso, né? Na verdade é a mesma coisa, né? Mas eu só tento chamar a atenção para alguns pontos, aonde aqui embaixo eu tenho arquitetura de tecnologia, que na verdade é infra de TI. Se eu pegar aplicações e dados juntos, são aquilo que a gente conhece como arquitetura de sistemas, e se eu pegar esses 3 domínios juntos, aplicações, dados e infra, eu tenho aquilo que é conhecido como arquitetura de TI. O que está faltando para ser uma arquitetura corporativa? Arquitetura de negócio, mas a gente pode dividir a arquitetura de negócio em 2 partes. Arquitetura de negócio operacional e estratégica. Então, a arquitetura de negócio estratégica, ela está olhando para a empresa como um todo, longo prazo, etc. A arquitetura de negócio operacional está olhando para o dia a dia, né? Processo de negócio, como é que aquilo funciona e assim por diante. Essas 2 coisas juntas são arquitetura de negócio, e só quando eu tenho isso tudo aí é que eu posso falar que eu tenho uma arquitetura corporativa. Tá? Bom, até aí beleza, maravilha, né? Vamos supor que você entendeu isso tudo e falou, legal, então eu vou estudar o TOGAF, vou eventualmente até fazer um treinamento, vou fazer um curso e vou me certificar, e aí eu vou chegar na minha empresa e vou implantar o TOGAF. Não é tão simples, tá? Tem algumas dificuldades importantes. Primeiro, o TOGAF, e não só o TOGAF, tá? Eu estou falando do TOGAF, mas na verdade o TOGAF é hoje, além de ser o padrão de mercado, eu diria que ele é, de todos os frameworks que eu conheço, ele é o melhor, tá? Mas mesmo assim, ele ainda tem algumas limitações. A primeira delas é que, como todos os outros frameworks, ele fala que a questão cultural, né, cultura organizacional, ele fala que tudo isso é importante, mas e dá até algumas ferramentas para a gente lidar com isso, mas podia ser melhor. Da mesma maneira, a questão da política organizacional, né? As relações de poder dentro da organização são super importantes para o trabalho do arquiteto, e também é uma coisa que os frameworks que tem por aí, inclusive o TOGAF, são meio fraquinhos. Tá? Além disso, tem a questão da complexidade do TOGAF. O TOGAF é um livrão, né? Ele é um livro complexo, difícil de implementar, e ele é também, pelo fato dele ser complexo, gerou-se essa ideia, esse preconceito que tem no mercado, de que ele não pode ser ágil. Tá? Que o TOGAF ele não é ágil, ele é cascata, ele é difícil, não sei o que e tal. Então, essas dificuldades são dificuldades reais que a gente encontra por aí, e foi por conta disso, né, que eu criei aqui o ACE. Então, o ACE ele tem o seguinte objetivo. Né? Primeiro, vamos pensar por que eu dei esse nome para o ACE, né? Arquitetura corporativa essencial. A ideia é a seguinte: qual é a essência da arquitetura corporativa? Se você pegar o TOGAF e espremer, o que sobra? Né? Espreme tudo que não é obrigatório, tudo que é opcional, tudo que pode ser feito depois. O que sobra? O que seria um TOGAF bare bones? A ideia é essa. O ACE ele é, portanto, digamos assim, uma simplificação radical, drástica do TOGAF, para que facilite o trabalho de começar a fazer arquitetura na sua empresa. Porque qual é a maior dificuldade que a gente vê nos clientes, nas empresas por aí? O pessoal fica um tempão lá naquela fase preliminar, aquela bolinha que fica fora, né? Vamos voltar aqui, pessoal. Aqui, ó, né? Essa bolinha. O pessoal fica aqui na fase preliminar e não consegue andar para frente. Como você não consegue andar para frente, não consegue rodar o ADM, você não consegue entregar resultado. Quando você não entrega resultado, tudo de ruim pode acontecer, inclusive a substituição da equipe de arquitetura. Tá? A gente vê isso com muita frequência. A empresa montou uma equipe de arquitetura, depois de 2 anos a empresa, né, não entregou nada. Os caras ficam falando, pô, eu estou pagando salário para esses caras para quê? Ah, a gente está aqui na fase preliminar, decidindo qual é o framework que vai usar, qual é a ferramenta que vai usar, tal, tal, tal. Isso aí é prescrição certa para dar errado. Tá? Então, a ideia é, como é que eu pego essa ideia toda de arquitetura e começo rapidinho, começo a fazer? Né? Então, é isso que está por trás do ACE. Né? Então, tá aí. Né? A ideia é você resolver essas questões todas. Portanto, o que é o ACE? Ele é uma customização do TOGAF com reforço dos aspectos culturais e políticos, ênfase na implantação iterativa, ou seja, ágil, e uma simplificação drástica de processos e conteúdos. Tá? Então, quais foram as modificações que eu fiz em relação ao ADM?
desculpa, em relação ao TOGAF. Como é que o ACE é diferente do TOGAF? Quais são as customizações que eu fiz? A primeira customização é uma customização no processo, tá? Então, eu criei aqui, para ficar bonitinho, né? Eu criei o método planta, que é uma simplificação do ADM do TOGAF. Tá? Por que ele chama planta? Por causa das iniciais aqui. Né? Então, eu tenho uma fase preparar, liderar, analisar, negociar, transformar e avaliar. Tá? E como é que isso aqui se mapeia para o ADM do TOGAF? A fase preparar, ela é equivalente à fase preliminar. A fase A virou a fase liderar. E aí tem a primeira grande diferença. Eu peguei as fases B, C e D e juntei numa fase só, que é a fase analisar. Então a ideia, o que está por trás disso aqui? A ideia é que essas fases B, C e D, no gráfico do TOGAF, pode dar a impressão de que isso aqui é uma sequência, é um negócio meio cascata, que primeiro você faz isso, aí quando você terminar você faz isso, quando você terminar você faz isso. Isso não existe na prática. Na prática isso aqui é iterativo, você faz um pouquinho de cada coisa, vai e volta, você começa a desenhar arquitetura de negócio, aí você vai olhar a arquitetura de sistema, né? Basicamente, o que é arquitetura de negócio? Como é que eu implemento a estratégia? Que processo que eu vou precisar? Como é que vai ter que ser o organograma? Que produto que eu vou vender, etc. Quando eu chego na fase C, eu vou responder o seguinte: que sistemas que eu preciso para habilitar o negócio? Quando eu chego na fase C, tipicamente eu descubro, por exemplo, que alguma coisa que eu desenhei na fase B não vai funcionar, porque não tem sistema, e aí eu tenho que voltar na fase B. E a mesma coisa em relação à fase D, que é infra. Né? Eu chego na infra e falo, não, eu não tenho como fazer isso, como rodar os sistemas que eu pensei aqui. Então, na verdade, na prática, a gente fica rodando o BCD o tempo todo. E se isso é verdade, o que eu fiz? Eu joguei tudo aqui na fase analisar, e como a gente vai ver mais para frente, eu também incluí alguns domínios a mais. Tá? Uma das críticas que se faz ao TOGAF, que é uma crítica válida, é que o TOGAF tem um sotaque de TI muito forte. O TOGAF só olha para TI. E, de fato, né, quando você olha aqui no próprio ADM, o que ele está dizendo? Que você tem a arquitetura de negócio e, depois da arquitetura de negócio, tem a arquitetura de sistema de informação. Essencialmente, qual é a mensagem que ele está passando aqui? Que a única coisa que você precisa para habilitar o seu negócio é sistema de informação, que a gente sabe que não é verdade. Tá? Então, o que eu fiz? Na fase analisar, eu não só juntei o BCD, como também coloquei novos domínios, que a gente vai ver aí já já. Né? E a ideia toda é a seguinte: a fase A, a fase analisar, é a fase na qual você vai desenhar sua arquitetura como um todo para todos os domínios. Você vai e volta de maneira iterativa até aquele negócio estar redondinho. Quando aquilo estiver redondinho, você vai para a fase negociar, que é negociar como é que isso vai ser implementado. Tá? O que é o negociar? É a fusão das fases E e F. Porque, de novo, essas fases E e F, na prática, elas são extremamente iterativas e são até meio difíceis de separar uma da outra. Tá? Por quê? Porque na fase E a gente lista projeto e na fase F a gente prioriza projeto. Só que na prática nunca é desse jeito. Né? Você nunca faz uma... Eu faço uma lista, depois eu vou para a priorização e não volto. Isso nunca acontece. Na prática você tem que ficar indo e voltando. Então eu juntei tudo na fase negociar. Tá? Aí a gente tem transformar, que é a mesma coisa que a implementação, e o avaliar, que é a mesma coisa que a fase H. Aqui não tem muita modificação. Mas, então, aqui nessa figura pode parecer que não tem muita diferença, mas tem. Por quê? Porque para cada uma dessas bolinhas do TOGAF, tem uma lista, né? Se você abrir o TOGAF e olhar os capítulos do ADM, para cada fase, A, B, C, D, E, ele tem uma lista de entradas, de saídas e atividades. O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei drasticamente, eu não só fiz, né, aglutinei algumas fases, como também eu reduzi drasticamente as entradas, as saídas e as atividades. Tá? Eu deixei apenas o mínimo de atividade que precisa ser feito, o mínimo de entrada e o mínimo de saída. Então, foi uma redução aí bastante drástica em relação a entradas e saídas, que é uma coisa que muita gente reclama, porque o cara vai lá olhar o TOGAF, vê aquela lista imensa de entradas e saídas e fica completamente perdido. A ideia aqui é arquitetura corporativa essencial, só a essência. Tá? O que é o mínimo? O que não dá para deixar para trás? O que não dá para não fazer? Essa é a questão. E aí, talvez a mudança mais importante, né? Enfim, todo o processo, né? todo framework inclui um monte de coisas, tá? Mas duas coisas básicas, que é um processo e um conteúdo. Processo é como é que faz e conteúdo é o que é gerado. Tá? Então, o TOGAF tem lá um modelo de conteúdo, que é bastante complexo, e eu criei aqui um modelo de conteúdo para o ACE, que é, né, isso aqui que eu chamo, né, de painel do ACE, né, que basicamente é um gaveteiro que diz quais são os artefatos que você precisa gerar e como é que ele funciona. Você tem aqui
os artefatos que a gente utiliza para descrever estratégia e cultura. Então, propósito, visão e missão, cultura organizacional, cultura intencional, objetivos e metas. Então, é aqui nessa gaveta que a gente guarda a nossa estratégia. Aí a gente tem a arquitetura de negócio, onde o mínimo que você tem que fazer é isso aqui, né? O organograma, os seus processos, né? E capabilities, né? Como é que você funciona, produto e serviço que você vende, geografia, que é onde você está. E aqui do lado tem os projetos que a gente vai utilizar para sair do Exísio to Be, porque a gente usa esse gaveteiro aqui para desenhar tanto o Exísio quanto o to Be. Tá? Agora, aqui é que entra a grande diferença em relação ao TOGAF, que é o seguinte: embaixo do negócio, o TOGAF diz que tem TI. Tá? Tipo assim, como é que eu implemento o negócio? Através de TI. E eu acho isso furado, tá? Porque na prática a gente conhece nas empresas, né? Que quando você tem uma estratégia de negócio que vai gerar, por exemplo, um novo produto ou um novo processo, etc., normalmente TI não é a única coisa que precisa ser feita. Tá? Então, claro, TI é importante, tem que ser mantido, mas eu troquei essa caixinha aqui, que no TOGAF e no Zachman, né? O Zachman, para quem não sabe, é o pai da arquitetura corporativa, veio antes do TOGAF, né? Mas tanto o Zachman quanto o TOGAF colocam aqui, ó, embaixo do negócio, ele já coloca o sistema de informação. Então, o que eu fiz? Eu peguei a TI e coloquei numa desses pilares aqui. Então, aqui tem, tudo bem, o que tem no TOGAF, tem no Zachman, tem aqui também. É sistema de informação e infraestrutura de tecnologia. Eu coloquei uma camada a mais aqui de serviços, tá? Mas eu acrescentei mais 3 pilares que eu acho que são fundamentais e que o arquiteto corporativo tem que se preocupar também. Ele tem que se preocupar com infraestrutura física, tipo, o que a gente precisa em termos de fábrica, né? Se você pegar empresas específicas com determinadas tecnologias, pega uma Petrobras, pega Furnas, etc., a gente está falando aqui do quê? De refinaria, estamos falando de plataforma de petróleo, estamos falando de fazenda eólica, barragem e tal. Isso faz parte, né? E tecnologias operacionais, que são as tecnologias que não são TI. Então, para ficar no mesmo exemplo, né? A Petrobras tem lá um monte de tecnologia que não é TI, né? São as tecnologias operacionais. É a tecnologia para você perfurar poço, extrair petróleo, refinar, etc, etc. Nada disso aí não tem nada a ver com TI. Não é a TI que faz, né? São outros caras lá. Mas o arquiteto, teoricamente, teria que estar olhando para isso aí também. E competências, que são, digamos assim, um aspecto mais de RH. Tipo, se eu mexer nos meus processos, como que se impacta as competências que eu preciso? Tá? E, de fato, a gente pode fazer uma análise de impacto nesse sentido. Se eu partir, por exemplo, de uma meta estratégica, de um objetivo e meta estratégica, essa meta estratégica pode levar a uma modificação no organograma. Então, vamos pegar aquele exemplo que eu dei agora há pouco. O meu objetivo estratégico é melhorar, né, a nossa imagem com o cliente. A gente quer ser a empresa mais querida pelo mercado. Por conta disso aí, o arquiteto recomendou que a gente montasse uma ouvidoria. Ouvidoria é uma área, é uma caixinha no organograma. Então, a gente vai mexer na estrutura organizacional. Tá? Então, o meu organograma as is não tem ouvidoria, o to be vai ter ouvidoria. Tá? Além disso, tipicamente, essas metas estratégicas vão levar a novas capacidades e processos. No caso aqui, eu vou ter uma capability aqui de fazer ouvidoria, vou ter processos de ouvidoria, que é receber a reclamação, cuidar, devolver para o cara, blá, 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 tá? E assim por diante. Em seguida, a estrutura, a mudança no organograma, tipicamente vai gerar mudança na infraestrutura física. Então, por exemplo, eu vou criar uma ouvidoria. Como é que vai ser essa ouvidoria? Vai ser centralizado? Esse ouvidor é um cara que vai ficar sentado em algum lugar? Aonde? Ele vai trabalhar em casa, ele vai trabalhar no escritório, ele vai trabalhar na sede da empresa, ou a gente vai ter uma ouvidoria descentralizada. Cada uma das nossas lojas vai ter uma barraquinha lá, vai ter uma mesinha com o representante da ouvidoria. Isso é infraestrutura física. O que eu vou precisar, né, em termos de edificação, máquinas, equipamentos, tal, tal, tal. E olha que eu estou usando um exemplo bem bobo, né? Se eu estivesse usando exemplos de Petrobras, de Furnas, etc., nós estaríamos falando aqui de necessidade de determinadas máquinas e equipamentos, né? E assim por diante. O que mais? Tipicamente, você mexer no organograma também vai exigir mexer nas competências. Então, beleza. Então, eu vou ter uma ouvidoria, quer dizer que eu tenho que contratar um ouvidor. Quais são as competências que esse ouvidor tem que ter? Esse cara tem que, né, ele tem que ser bastante sênior, ele tem que ser um bom negociador, ele tem que conhecer direito do consumidor, ele tem que vestir a camisa do cliente. Eu tenho uma série de competências que o cara precisa ter, né, e que eu preciso discutir com o RH. Então, vocês percebem que com isso tudo aqui, eu estou falando que a arquitetura corporativa, que é o que eu sempre falo, a arquitetura corporativa não é TI.
Tá? A arquitetura corporativa, ela é corporativa. Teoricamente, para a arquitetura corporativa ser corporativa, todo mundo tem que participar. Então, aqui eu estou falando da turma de predial, da turma dos engenheiros, do RH, está todo mundo participando aqui. Tá? A mexida em processo, claro, em algum momento, né? Quando eu mexo em processo, vai levar a mexida em TI. Então, se eu tenho um processo meia-boca de atendimento ao cliente, pode ser que eu queira implementar um CRM. Para rodar esse CRM tem que rodar em algum lugar. Pode ser na nuvem, pode ser aqui em casa. Se for aqui em casa, aqui, eu vou precisar de um servidor. Como é que tem que ser esse servidor e assim por diante. Tá? Então, mexer em processo tipicamente leva também a mexida em TI, tá? Como também leva a mexidas em competências. Se eu vou pegar o meu processo de atendimento ao cliente, vou melhorar esse processo de atendimento ao cliente, provavelmente isso vai exigir que o pessoal que executa esse processo, os atendentes, os vendedores, o pessoal que conversa com o cliente, eles vão ter que ter competências que provavelmente eles não têm hoje. Tá? Então, isso é uma visão de análise de impacto, que é uma das coisas que a gente, por que a gente adota a arquitetura. Né? Outra, né, essa rastreabilidade. A análise de risco é o contrário, é de baixo para cima. Então, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: olha, infraestrutura de qual se caiu o servidor, que é infra de TI, qual é o impacto em sistema? Se cair este servidor, cai o CRM, porque o CRM roda aqui, né? Roda nesse servidor. E se cair o CRM, qual é o impacto nos meus processos? O processo de atendimento a cliente vai parar de funcionar e isso vai afetar a minha meta de encantar o cliente, porque o cliente vai telefonar, vai ouvir aquela frase, o senhor pode estar ligando mais tarde, porque o sistema está fora do ar, e a minha meta de encantar o cliente foi para o beleléu. Tá? Da mesma maneira, eu posso ter um problema de edificação. Tá? Se, por exemplo, um determinado site, um prédio, né, da minha empresa, ficar inacessível porque teve uma enchente, porque teve uma greve, porque teve alguma coisa, quais são as áreas do organograma que não vão conseguir trabalhar? Tá? E com base e da mesma maneira, né, se um determinado máquina, equipamento parar de funcionar, quais processos param? Então você vê que a gente não precisa começar só na TI, a gente pode começar na infraestrutura física também, tá? E se a gente tiver um problema na estrutura, né, se o meu atendimento a cliente parar de funcionar, qual é o impacto para os objetivos e metas? Da mesma maneira, qual é o risco, por exemplo, de eu não ter uma determinada competência? Então, vamos supor que tem determinadas coisas que só o fulaninho, né, Zezinho, sabe fazer. Se o Zezinho pedir a conta, quem é que vai fazer aquilo ali? Tá? Então, uma competência que se o Zezinho tiver uma dor de barriga, ninguém faz o negócio dele. Então, eu tenho aqui uma competência que vai parar um processo e, da mesma maneira, vai levar, né, num problema vai afetar meus objetivos e metas. Tá? Bom, legal. Então, eu preciso, tudo isso significa que eu preciso colocar estes artefatos, esses desenhos, vão parar dentro da minha ferramenta. Essa ferramenta, ela vai ter que, né, utilizar algum tipo de linguagem de notação. A linguagem de notação que a gente está recomendando hoje em dia é a linguagem Archimate, né, que é a linguagem hoje padrão do mercado, para você representar a arquitetura. Você vê que ela tem aqui os vários domínios, né, motivação, estratégia, negócio, aplicação, infra de TI, físico, blá, blá, blá. Tudo isso aqui serve para a gente desenhar a nossa arquitetura, modelar a nossa arquitetura, criar artefatos, diagramas, etc., que vão estar lá no nosso repositório. Tá? Mas, qual que é o grande problema? O grande problema é que, quando você vai mapear a sua empresa, se você disser o seguinte, por exemplo, eu quero fazer o ESIS da minha empresa. Quanto tempo vai levar para fazer isso? Aí o pessoal desiste, né? Porque eu falo assim, cara, para eu mapear tudo que tem na minha empresa, eu não tenho condição. E tudo bem, tipo, o Togaf sabe disso e ele propõe para a gente esse modelo aqui que ele chama de cubo mágico, aonde eu chamo de cubo mágico, né? Não o Togaf. Que é o seguinte, você divide a sua arquitetura em diferentes níveis de detalhe para você conseguir dar conta, né, da complexidade. Então, por exemplo, o Togaf diz aqui que você tem um negócio que ele chama de arquitetura estratégica, que é essa tampa amarela aqui. Essa tampa amarela, ela serve para você, digamos assim, representar, digamos assim, os aspectos mais de alto nível da empresa. Né? Então, aqui você vai representar, tipicamente, o público disso aqui, a alta administração, diretoria, etc. É aqui que você vai representar a empresa em alto nível. Tá? Qual é a estratégia da empresa, qual é o organograma macro, quais são as capabilities, né? Mapa de capabilities, qual é os produtos que a gente vende, né? A geografia de onde a gente está, os principais sistemas que a gente trabalha, né? A principal arquitetura de sistemas, como é que é a nossa infraestrutura em alto nível, quantos data centers a gente tem, como é que eles estão
documentado, então é tudo alto nível, tá? É tudo um nível de detalhe alto, que é bom, né? É necessário para a gente saber onde a gente está, ter uma visão global da empresa, mas que é insuficiente na hora de a gente precisa detalhar mais essa arquitetura para conseguir entregar algum resultado prático. Então, isso significa que, como é que o TOGAF sugere que a gente faça isso? Ele sugere que a gente faça isso através da segmentação, que é você dividir a sua empresa em segmentos ou em pedaços e você fazer o aprofundamento de cada um desses pedaços separadamente. Ou os seus arquitetos vão olhar cada segmento, né? Primeiro olha um, depois outro, de maneira sequencial, ou se você tiver condição, tiver uma quantidade grande de arquitetos, você pode até ter mais de uma equipe de arquitetura olhando para cada tijolo verde desse aqui de maneira paralela, né? Então você tem lá, sei lá, 3 equipes de arquitetura, cada uma olhando para um segmento desse aqui. O segmento pode ser um conjunto de processos da sua cadeia de valor, um conjunto de capabilities, pode ser uma unidade de negócio, né? Uma linha de negócio, né? Pode ser, tem vários critérios aí para a gente fazer essa segmentação, de tal maneira que a gente consiga levar em consideração essa questão da complexidade. Tá? Bom, então, tudo isso que eu falei aqui são as coisas que vão parar dentro do ACE. Então, quais são as principais modificações? Aqui eu criei esse quadro aqui como um resumo, né, de como que a gente pode... quais são as principais modificações que eu fiz em cima do TOGAF, quais são as principais customizações que eu fiz para chegar no ACE. Então, para fazer isso, eu peguei a própria estrutura do TOGAF. Né? O TOGAF, como vocês sabem, é um documento. Se você entrar lá no site do Open Group, você pode baixar o PDF, ou pode consultar ele online, e ele tem basicamente essas partes aqui. Tá? Então, eu mostrei aqui o que tem no TOGAF e o que eu mexi para o ACE. Então, por exemplo, no TOGAF tem lá uma introdução. A introdução é aquele blá 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 sobre o que é arquitetura, por que é importante, blá 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 tal. Eu não preciso replicar isso aí, porque tudo que está ali continua valendo, tá? E aí você tem lá a segunda parte do TOGAF, é o ADM. O ADM são as bolinhas amarelas. Para cada bolinha amarela você tem as fases. Tá? Cada bolinha amarela é uma fase. Tá? Para cada fase você tem entradas e saídas. Qual foi a modificação que eu fiz aqui? O ADM virou planta. O planta faz fusão de fases, como eu falei para vocês. O BCD vira uma fase só e o EF também. Tá? Redução e simplificação de artefatos entregáveis, que são as entradas e saídas. E uma expansão da fase analisar, onde eu incluí esses domínios novos que não tem no TOGAF, tá? Que não são os domínios para além da TI. Então, tecnologia operacional, competências, né? Esse tipo de coisa. Bom, em relação... Aí o TOGAF tem uma parte, são as técnicas. Ele tem uma lista de técnicas que ele sugere que a gente utilize nas fases do ADM. Basicamente, o que eu fiz foi acrescentar algumas técnicas que não tem, modificar algumas técnicas usando, sei lá, por exemplo, templates diferentes, com base na minha experiência, e eliminar algumas técnicas que, na prática, eu não acho que são importantes, pelo menos para quem está começando. Tá? Depois tem uma parte lá no TOGAF, que é a aplicação do ADM, onde ele fala, por exemplo, como usar o ADM de maneira iterativa, como lidar com essa questão de níveis, que é o cubo mágico, que são aqueles diferentes níveis de detalhe, e como fazer o particionamento da arquitetura, que é separar a arquitetura em várias partições para ser lidada por... Né, cada partição vai ter uma equipe de arquitetura separada cuidando daquela partição. Okay? O que eu fiz? Eu parti do princípio... O TOGAF coloca isso aqui em um capítulo separado, supondo que isso aqui é meio opcional. Eu não acho que é opcional, acho que é obrigatório. Então, eu incorporei a abordagem interativa, a quebra em níveis e o particionamento nas próprias fases P e L, as duas primeiras do planta, né? Que é preparar e liderar. Então, isso aqui não está sendo... no ACE, eu não estou vendo isso como uma coisa separada, eu estou vendo isso como uma parte intrínseca da maneira de trabalhar com ACE. Okay? Depois, o TOGAF tem lá um capítulo sobre o conteúdo de arquitetura, né? E isso virou para mim o modelo de conteúdo do ACE. Ele tem o TOGAF tem o seu próprio metamodelo. Eu, na verdade, crio o meu metamodelo como um subconjunto da linguagem Archimate. Então, eu adoto, antes de adotar o metamodelo do TOGAF, eu uso o metamodelo do Archimate, porque, por incrível que pareça, né, apesar de tanto o TOGAF quanto o Archimate, né, terem o mesmo dono, que é o Open Group, os dois modelos não são idênticos, né, eles são um pouco diferentes. Tá? Então, é isso que eu fiz aqui. Eu preciso... eu crio... pelo próprio fato de eu estar sugerindo usar a linguagem Archimate, faz sentido que eu parta
da linguagem Arquimedes. Claro, né, tudo que você pode representar no metamodelo do TOGAF, você também pode representar no metamodelo do Arquimedes. É um pouquinho diferente, né, o linguajar é um pouco diferente e tal, mas não é assim, tem coisa que eu só posso representar nesse metamodelo. Não, os dois metamodelos permitem representar tudo. Tá? Embora eu diria que o metamodelo do Arquimedes é mais amplo do que o do TOGAF. Porque, por exemplo, o metamodelo do Arquimedes, ele já prevê, ele já tem tipos de objetos, tipos de building block, por exemplo, que permite você representar coisa física, coisa do tipo fábrica, máquina, avião, né, trem, etc, coisa que não tem no TOGAF. Tá? Como eu falei para vocês, o TOGAF só olha para TI. Então, quando você olha, o TOGAF tem uma arquitetura de negócio, embaixo disso aí você tem a arquitetura de TI. No Arquimedes, eu já posso representar essas coisas, então eu diria que o metamodelo do Arquimedes é mais rico do que o do TOGAF, e é por isso que eu parto deste metamodelo do Arquimedes como base aqui para fazer o metamodelo do ACE. Tá? Os artefatos entregáveis que estão lá no TOGAF, né, eu transformei no painel de artefatos, que é aquele quadro azul que a gente viu ali, né, aquela figurinha, aquele gaveteiro de quais são os artefatos que a gente gera, incluindo aqui os novos domínios que não tem no TOGAF. E o repositório, né? O TOGAF tem um capítulo que ele diz tudo que tem que ter no repositório, e eu concordo, eu acho que são aquelas coisas mesmo, e eu traduzi isso no portal de arquitetura. Tá? Já eu vou mostrar isso no ACE para vocês. Tá? Por último, né, o TOGAF tem um capítulo, né, tem uma parte sobre capacidade de governança da arquitetura, que fala, por exemplo, sobre estabelecimento da capacidade de arquitetura, ou seja, como montar uma área de arquitetura, etc. Tá? E também a questão da governança, processos e estruturas de governança, como é que são os processos, que processo de governança você precisa ter, como é que são qual é a estrutura, por exemplo, comitê de arquitetura, né, é uma estrutura de governança. O que eu fiz? Eu criei o modelo de governança do ACE, que está incorporado na fase P, de preparar, e nas outras fases do plano. Então, não tratei isso como uma coisa separada. Então, eu reduzi bastante, de tal maneira que no ACE, basicamente, você só tem o modelo de conteúdo e o modelo de processo. Tá? Então, esse monte de coisa aqui que o TOGAF coloca em lugares diferentes, eu simplifiquei, coloquei tudo no modelo de conteúdo ou no modelo de processo. Tá? E aí está tudo ali. Beleza? Bom, como é que você implanta o ACE numa empresa? Tipicamente, você tem que começar pelo básico, e o básico é definir uma equipe e ferramenta. Tá? Então, tipo assim, a equipe somos nós aqui, nós 3, 4 aqui, a chefia está querendo montar uma área de arquiteturas, é a gente aqui. E definir uma ferramenta que eu falo, não perca tempo com isso. Tá? A gente vai fazer, né, uma RFP e vamos fazer uma análise e tal. Você pode fazer isso tudo depois, mas se você esperar para começar a fazer arquitetura, depois que você comprar uma ferramenta comercial, esse troço demora para burro. Tá? Ninguém compra uma ferramenta comercial em menos de um ano. Não existe isso, porque não tem orçamento, as ferramentas são caras, a empresa tem processo de RFP, licitação e tal. Então, se você entrar nessa roubada, significa que você não vai gerar arquitetura nenhuma durante, no mínimo, um ano, tipicamente mais. Então, a ideia é a seguinte, vai lá e pega a ferramenta grátis, ferramenta open source, que é o Art, né, por exemplo, e começa a fazer arquitetura com essa ferramenta. Depois, em paralelo, se você quiser correr atrás de ferramenta comercial, beleza, mas não para. Não fica esperando para ter uma ferramenta, porque você não vai dar, porque não vai dar certo. Tá? Eu cansei de ver, aqui estou quase 20 anos nesse negócio aqui. Né? E o que eu vi de equipe de arquitetura que foi mandada embora, porque ficou 2 anos, fazendo RFP para comprar ferramenta e não entregou nada de arquitetura durante 2 anos, pô, foi tudo mandado embora, e tinha mais que mandar embora mesmo. Tá? Porque você paga para entregar resultado, não é para levar 2 anos para comprar uma ferramenta. Se você já sabe que vai levar 2 anos para comprar a ferramenta, que é o mínimo, tá? Tipo assim, eu nunca vi empresa comprar ferramenta em menos de 2 anos, tá? Em tese, dá para comprar em menos de 1, mas eu nunca vi. E se você vai levar 2 anos para comprar ferramenta, quer dizer que você vai ficar 2 anos parado, sem fazer arquitetura nenhuma por causa disso? Ou fazendo arquitetura meia boca em pedaço de papel, em PowerPoint, Draw.io, né, Visio e tal, nada disso é ferramenta. Pega a ferramenta gratuita e começa. Então, eu já defini. A equipe é o Guinho, Zezinho, Luizinho, ferramenta é o Art. Beleza, vamos começar a fazer. Você começa com uma avaliação de maturidade para ver o que você já tem, o que você não tem, e já define assim, essas arquiteturas de transição. Olha, nossa área de arquitetura hoje é 3 pessoas, o Guinho, Zezinho, Luizinho, e uma ferramenta grátis. Tá? O que a gente quer ser capaz de fazer até o final de 2024, depois de 25, depois de 26,
você faz um roadmap, não o roadmap da arquitetura da empresa, mas um roadmap da arquitetura, tá? Da meta-arquitetura. E aí você começa, aí você trabalha com isso aí, com um esquema mais ou menos ágil, no sentido de trabalhar com sprints. E aí você tem um sprint zero. No sprint zero, você vai documentar a arquitetura estratégica, a tampa amarela. Tá? Então, você vai documentar a estratégia e cultura da empresa, que é um negócio que não muda com tanta frequência, né? E vai descrever a sua empresa em alto nível, pelo menos com essas coisas aqui. Né? Você vai produzir um mapa de capabilities ou uma cadeia de valor, né, o mapa de value streams, o organograma de alto nível, os produtos que você vende, geografia. Então, isso aqui pode ser feito rápido, tá? Dependendo do tamanho da empresa, claro, não estou falando aqui de Itaú, Bradesco, Petrobras, né, que aí demora mais. Mas numa empresa de tamanho médio, dá para fazer isso de 2 semanas a 1 mês no máximo. Tá? Você consegue mapear isso aí. Em empresa menor, dá para fazer em, menos de 2 semanas, eu acho que é um pouco de exagero. Mas vamos pensar assim, 2 semanas a 1 mês, cobre aí, né, regra de Pareto, 80% dos esforços de arquitetura. Você consegue, nesse sprint zero, tá, em menos de 1 mês, ter uma descrição de alto nível da arquitetura da empresa. E aí você vai, dentro, né, você já descreveu a tampa amarela, você vai escolher um tijolo verde para detalhar. E aí, aí é que vai começar o sprint 1, 2, 3, 4, aonde você vai selecionar um segmento, não precisa, de repente, selecionar o segmento inteiro, você primeiro seleciona o segmento, dentro do segmento você seleciona um projeto piloto, por exemplo, e aí você começa a fazer sprints de arquitetura. Tá? Você começa a descrever essas coisas em mais detalhes, né, para você ser capaz de orientar a implementação. Tá? Agora, gente, eu vou mostrar isso aqui para vocês, basicamente esses conceitos todos que eu mostrei para vocês na ferramenta Arte. Quem já viu, né, quem estava na apresentação passada já vai lembrar, né, tal, mas também não precisa entender a fundo, porque vai ficar claro. Tá? Me dá só um minutinho que eu preciso resolver uma questão aqui em 30 segundos. Tá? Não vou embora. Ok, voltei. Então, olha só. Alguns desses conceitos, eu vou mostrar alguns desses conceitos que eu discuti aqui, como é que eles estão implementados aqui no Art. Né? Então, a gente viu aqui, né, o Art na semana passada. Né? O Vinícius perguntou, né, detalhes da meta-arquitetura, vai estar um pouco aqui. Né? O que acontece? Como eu falei para vocês, né, como a gente apresentou aqui na aula passada, o que acontece? A nossa ferramenta, ela tem aqui um negócio que ele chama modelo, e o modelo é o seu repositório. Tá? Esse repositório ele tem as pastinhas, cada pastinha guarda determinado tipo de building block, conforme o metamodelo. Então, aqui estão os building blocks de estratégia, né? Então, aqui tem capabilities, value streams, etc. Aqui tem os de negócio, né? Então, aqui tem processo, produto, área, etc. E assim vai. E aqui embaixo eu tenho views, que são as ferramentas. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o portal do repositório, né, que isso é uma coisa que eu sempre faço, ele tem essas 6 caixinhas, que são as 6 caixinhas que o TOGAF diz que tem que ter. Né? E eu concordo, eu acho que o TOGAF não tem muito o que simplificar. O que está para simplificar é o conteúdo, o que tem dentro de cada uma dessas caixinhas. Tá? Mas essas 6 caixinhas, que eu estou chamando de portal de repositório, digamos assim, teoricamente, é o primeiro lugar, né? Qualquer pessoa que quer consultar a sua arquitetura, ela vai cair no primeiro momento, ela vai cair nessa tela aqui, onde você tem o metamodelo da arquitetura. Né? Então, se você der um duplo clique aqui, o que tem dentro do metamodelo? O seu processo de arquitetura e o seu metamodelo de conteúdo. Tá? Então, aqui está o processo customizado. Tá?
aqui não está pronto, né? Aqui você tem o metamodelo de conteúdo, tá? E aqui, e beleza. Então, conforme você vai andando para frente e criando o seu processo de arquitetura, você vai atualizando isso aqui. Depois você tem o panorama de arquitetura, que aí é 95% do seu repositório, né? O panorama de arquitetura é onde você efetivamente guarda a documentação que descreve a sua empresa. Aí você tem base de informação de normas, que é onde você vai guardar coisas que são obrigatórias, tá? Então, arquiteturas de referência que são obrigatórias, regras que são seguidas, né? Tipos de tecnologia que é obrigatório você utilizar. Ah, todo mundo aqui tem que usar Oracle como banco de dados. Beleza. Então, isso é uma norma, vai aparecer nessa caixinha aqui. Registro de governança é uma caixinha onde a gente vai guardar toda a documentação relativa às atividades de governança. Então, por exemplo, a auditoria de projeto, né? Os projetos de implementação vão ser auditados pelos arquitetos para ver, né? Basicamente é visitar a obra. É ver se o que o cara está construindo é aquilo que foi desenhado. Tá? Então, isso são atividades de governança, a gente precisa ter um lugar para guardar, tem essa caixinha aqui. Capacidade de arquitetura, isso aqui não é obrigatório, tá? Mas aqui é onde você descreve a própria prática da arquitetura. Isso é útil para empresas muito grandes que têm, por exemplo, uma área de arquitetura complexa, tem um monte de arquiteto, a área de arquitetura é dividida em várias partes, não sei o quê. Então, aqui é onde você vai colocar, por exemplo, né, o organograma da área de arquitetura, os skills que os arquitetos vão ter, programa de treinamento de arquiteto, tudo isso. Então, empresa que tem muito arquiteto, que é muito grande, faz sentido. Empresas menores, tipicamente, não precisam perder muito tempo com isso aqui, não. E a biblioteca de referência é aquela caixinha, aquela gaveta de outros, né? É onde a gente vai colocar toda e qualquer informação que pode ajudar, né, o trabalho do arquiteto. Mas o que interessa para a gente mesmo, como eu falei, é o item 2, que é o panorama da arquitetura. Se eu der um duplo clique aqui, vocês vão ver que eu tenho aparece aqui um diagrama. Eu que criei isso aqui, tá, gente? Porque como vocês viram na aula passada, no encontro passado, quando você cria um modelo, né, um arquivo, né, um repositório aqui dentro da ferramenta e arte, vem tudo pelado, não vem nada, não vem nenhum objeto, não vem nenhum diagrama, não vem nada. Tá? Isso tudo foi eu que fiz. Então, se você olhar aqui, você tem aqui aquilo que eu estou chamando de painel da arquitetura, né, que é onde você tem aquelas coisas que a gente viu ali naquele desenho azul. É onde eu tenho aqui, né, né, é o meu gaveteiro. Né? Então, eu tenho aqui lugar para guardar missão e visão, cultura organizacional, estratégia, cada uma dessas coisas. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para um diagrama próprio. Né? Então, por exemplo, aqui tem um diagrama de Canvas que faz parte, né, é um Canvas que faz parte da documentação da estratégia. Da mesma maneira, eu poderia ter o mapa estratégico do Balanced Scorecard. Então, eu tenho aqui os meus vários diagramas que eu estou usando aqui, né, a partir daqui. E aí eu tenho os diagramas que vão descrever o negócio, né? Organograma, capacidade de fluxo de valor, produtos, geografia, etc. E os recursos organizacionais, que por enquanto, né, como a maioria do pessoal começa pela TI, eu só coloquei diagramas, eu já deixei espaço, né, para aqueles outros três coisas, né, que é infraestrutura física, TO e competência, mas aqui a gente já tem os diagramas básicos que a gente vai criar na tecnologia, na TI. Né? Então, você tem aqui mapa de aplicações, mapa de dados, assim por diante. Né? Só ver um negócio aqui. Espera aí. Espera aí. Não era isso que eu queria. Cadê? Ah, tá aqui. Ok. Tá. Então, tá aqui, esse é o painel de artefatos, né? A partir daqui que a gente acessa os artefatos. E, como a gente falou, né, você tem que ter toda uma estrutura, uma estruturação desse repositório para que você não se perca dentro dele. Então, por exemplo, todos os diagramas que eu desenhei aqui, eles estão armazenados na pastinha correta dentro dessa estrutura aqui. Né? Então, se eu for aqui no panorama, ele tem uma divisão de as is e to be. Né? Para o as-is, ele tem os vários níveis da arquitetura, que é o cubo mágico. Né? Então, eu tenho a arquitetura estratégica, que é a tampa amarela. Aí eu tenho as arquiteturas para cada segmento e assim por diante. Se eu olhar para a estratégica, eu tenho aqui, né, por exemplo, a documentação de estratégia. Na arquitetura global, eu tenho a arquitetura de negócio global. Eu tenho, né,
sei lá, arquitetura de negócio global, arquitetura de recursos organizacionais, onde eu tenho TI, TO, competência e assim por diante. Tá? Então, isso mostra que você não pode simplesmente sair criando diagrama. Esses diagramas têm que estar organizados, eles têm que estar estruturados de forma maneira que você consiga encontrá-los quando você precisa, né? Então, tem toda uma lógica aqui para você guardar os seus elementos do repositório. E, da mesma maneira, embora não seja tão necessário, você também pode criar subpastas para organizar os seus building blocks que estão nas pastinhas aqui. Tá? No caso, nesse exemplo aqui, eles não estão organizados, está tudo junto aqui. Por que não é tão importante? Porque, na verdade, você tem a ferramenta de filtro aqui do Art, ela é muito poderosa. Né? Então, para você encontrar o que você quer, é muito fácil. Tá? Mas, se você quiser, também dá para fazer uma organização disso aí. Tá? Bom, então voltando aqui para o nosso... então, basicamente, né, gente, isso aqui era a ideia geral do que eu tinha para mostrar para vocês. A ideia, portanto, né, se eu voltar aqui no... Peraí. Se eu voltar aqui no... Né, opa, no PowerPoint, fica claro, né, de como é que a gente fez essa simplificação. Então, na verdade, né, em resumo, o ACE, ele simplifica o processo de arquitetura, tem menos fases, cada fase tem menos entradas, menos saídas e menos atividades. As fases geram menos artefatos, tá? Embora elas gerem alguns artefatos a mais, que não tem no TOGAF, que são aqueles artefatos referentes, por exemplo, a questões de cultura, de poder e aqueles artefatos referentes a esses domínios que não tem no TOGAF, como tecnologia operacional, competências, infraestrutura física, assim por diante. Tá? Então, ele é uma grande simplificação do TOGAF, mas, por outro lado, ele complementa o TOGAF em algumas coisas que, na minha opinião, pelo menos, deveria ter lá e não tem. Tá? Então, isso aqui é um resumo do que é o ACE. O ACE, portanto, ele é implementado num esquema ágil, né? A ideia é você começar rapidinho, montar um projeto piloto, aí você tem vários sprints, você tem o sprint zero, onde você basicamente monta a estrutura para começar a fazer a arquitetura, isso é coisa para fazer em 2 semanas. O sprint 1, que é a arquitetura de alto nível, né? Aquela tampa amarela, o sprint 1 tipicamente vai te levar, vamos dizer, um mês. Tá? Se é uma empresa muito grande, talvez leve uns 2 meses, mas em média vai levar de 2 semanas a um mês, e a partir daí você vai criar os sprints do tamanho que você achar que é o caso, pode ser de 1 mês, de 2 meses, etc., aonde você vai aprofundar nos tijolos verdes e vai aprofundando na sua arquitetura, porque a ideia toda é que a sua arquitetura e o seu repositório, eles vão sendo alimentados continuamente. Não tem essa, né? Não existe essa ideia de que eu vou parar e vou mapear a empresa inteira e vou encher o meu repositório. Isso não existe, não funciona e nem faz muito sentido, né? Porque você vai documentar um monte de coisa que amanhã vai deixar de acontecer. Então, aqui a gente leva muito a coisa do iterativo incremental, aqueles princípios ágeis, e, na verdade, se você for lá atrás, na verdade, isso vem lá do Pareto, né? Da regra de Pareto, 80-20. A ideia é que você está sempre focando naquilo que é mais estratégico, naquilo que é mais importante, que são os 20%, e esses 20% vão responder 80% das perguntas de negócio que vão ser feitas para o arquiteto. Tá? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Já abro para perguntas, né? Mas, né, então, lembrando que isso aqui é o preparatório, né? Isso aqui é um material aqui que eu vou pedir para os alunos que já se inscreveram tal, para o curso de arquitetura na prática, que começa terça-feira da semana que vem. Né? É um curso de 6 noites. A gente começa 6h30, né? Vai de 6h30 às 10. E, né, a gente está aqui, teoricamente, a gente já está no lote 3, que não tem desconto, mas para quem está aqui nesse né, prêmio aí para vocês que vieram aqui no webinar, né, se você usar este link aqui, tá, você tem aí o desconto do lote 1, que é desconto de 30%. Esse lote, esse link vence hoje, meia-noite, então é hoje mesmo, né? E o curso já começa na terça-feira, tá? E é pré-requisito para o curso que você tenha assistido este webinar e o webinar da semana passada, e idealmente você tenha uma ideia básica de arquitetura, de TOGAF, etc. Né? Não é um curso para quem está zerado, está vendo arquitetura pela primeira vez. É para quem já conhece arquitetura, TOGAF, etc., mas não sabe, está emperrado, não está conseguindo botar esse negócio para andar dentro da empresa. Tá? Esse é o objetivo. O objetivo é pegar quem está emperrado, pegar pela mão e dizer assim, bom,
no final desse curso aqui, você já vai estar, né, vai desatolar e vai ser capaz de começar a andar sozinho. Tá? Então, gente, é isso, né? Isso que eu tinha para dizer. Eu vou abrir aqui para perguntas, né? Vocês podem, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, tá? Ou fazer algum comentário, etc. E a gente vai seguindo aqui. Vamos começar pelo Eds aí, que levantou a mão. Fala, Eds. Oi, Atila, tudo bem? Tudo? É, eu fiquei com uma dúvida em relação. Você apresentou para a gente aí o que que é essencial dentro da estrutura do TOGAF, né? Uhum, E o que que você considera como essencial em relação à equipe de arquitetura, né? Eu vi que você colocou ali um uhum, metamodelo, né, com os arquitetos ali dos domínios uhum. e com o arquiteto corporativo, né, e o de solução ali fazendo Aham, o meio de campo entre o corporativo e os de domínio. aham. O que que você enxerga como uma equipe básica aí para se começar a implantação do ACE? Eu diria o seguinte: o ideal mesmo é que você tenha pelo menos um arquiteto para cada domínio, tá? Ou seja, um arquiteto, né, um arquiteto de negócio. Vamos supor, a equipe mínima ideal é você ter lá um arquiteto-chefe com 4 arquitetozinhos dentro embaixo, né? Arquiteto de negócio, de dados, aplicação e de infra, e mais os arquitetos de solução que normalmente você já tem, né? Porque dentro daquela história da evolução de maturidade, o que a gente encontra? Na maior parte das vezes, a empresa já tem uma estrutura de arquitetura e só tem arquitetos de solução. Então, a ideia é pegar esses arquitetos de solução e selecionar os mais sêniores e falar, olha, a partir de agora você não vai mais ser arquiteto de solução, você vai ser arquiteto de domínio. Tá? Aí você pega um cara que tem experiência né, que tem mais conhecimento de negócio, de dados, de infra, de aplicação, e separa os caras para ser. Então, eu diria que é uma equipe aí de 4 caras, 5 caras, se você contar a chefia. Tá? Ah, mas não tem essa gente toda. Estou bem no início, tal, tal, tal. Dá para começar com menos do que isso? Dá. Né? Sempre dá. Né? Mas o importante tem que ter pelo menos uma pessoa que não está fazendo arquitetura de solução, ou seja, que não está enfiado em projeto. Porque quando você tem um arquiteto que está enfiado em projeto, ele não tem tempo para fazer arquitetura corporativa. Tá? Por quê? Porque a pressão em cima dessa pessoa é a pressão do projeto. Tem prazo, tem que entregar, tem isso, tem aquilo. E o cara não tem essa liberdade que o arquiteto tem que ter para pensar na empresa como um todo. Tá? Para pensar, tal. Não dá para você ficar, ter o cliente de um lado, chefia do outro, todo mundo buzinando na sua orelha. Tá pronto, é para ontem, blá, 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 tá atrasado. Como é que esse cara vai dizer assim, ah, não, eu vou pensar na arquitetura da empresa, visão holística, longo prazo? Não vai, né? Então, você tem esses arquitetos de domínio, eles têm que estar isolados dos projetos, de certa forma. O ideal seria você começar com pelo menos um de cada um, né? Ou talvez, sei lá, 3, né? Um para sistema, incluindo aplicação e dados, se o cara tiver a competência, um para infra e um para negócio. Se não tiver jeito, cara, só tem um cara, beleza. Mas aí tem que ser um cara bem versátil, com uma boa experiência, que conheça a empresa, conheça a TI, conheça um pouco de infra, tem que ser um cara bem generalista. Né? Faz sentido, não? Total. Uhum. Eu só queria o argumento. Tá ótimo. Então, beleza. O que mais? É claro, né, gente? Se você está sozinho, ó, tô querendo montar um negócio na história, você vai ter que fazer meio que o papel de estudo aí, né? E aí você vai ter que argumentar que você precisa de mais gente para cobrir. E aí você vai. E digamos assim, o pool da onde você vai tirar esses arquitetos de domínio, quase sempre são os arquitetos de solução. Tá? Não necessariamente, mas é um lugar, digamos assim, natural para a gente achar essas pessoas. Tá? Beleza, quem mais? Pode perguntar, gente. Aproveita. Ô, professor, Fale. boa noite. Opa. Para fazer essa primeira sprint, digamos assim, Uhum. se a gente já tem uma área do negócio, que é a primeira que a gente quer mapear, Uhum. seria só apontar quais OKRs da empresa estão atrelados àquela primeira área? Tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio de OKR, porque isso é uma coisa que a gente aprofunda muito no curso de arquitetura de negócio, tá? Que a última turma acabou agora, semana retrasada. Tá? O que acontece? OKR, teoricamente, né? O que é o OKR? Né? É Objectives and Key Results. Então, ele parte dos objetivos, dos objetivos.
Esses objetivos, teoricamente, deveriam ser os objetivos estratégicos. Na minha argumentação, no meu modelo, eu digo que os OKRs têm que sair do Balanced Scorecard. Só que tem muita empresa que abandonou o Balanced Scorecard e está usando o OKR sozinho. Resultado, os objetivos não têm nada a ver com a estratégia. Os objetivos saem, sei lá da onde, né? Não vou falar, mas eles saem da orelha das pessoas. Cara, eu preciso fazer um OKR, aí o cara inventa um objetivo, não está vinculado com a estratégia. Supondo que você tem OKRs que estão vinculados com a estratégia, então beleza, você pode dizer o seguinte, olha, a gente vai olhar aqui, né? Você tem toda uma estratégia, tem todo um planejamento estratégico, uma série de metas, uma série de objetivos, cada objetivo desse está ligado com alguns key results, né? E, de repente, se você já tem digamos assim, se já existe uma demanda por aprofundar aquela parte, você pode perfeitamente começar por ali, né? E fazer daquilo o seu projeto piloto, mas isso aí já é o sprint 2, né? Porque o sprint 1 é a tampa amarela. Você tem que fazer a tampa amarela. Tá? Não dá para não fazer a tampa amarela. Você tem que ter essa visão global, aonde tudo bem, você pegou, não, a empresa quer fazer isso aqui. Beleza. Então isso aqui vai ser o tijolo verde que você vai focar, tá? Mas sempre vale a pena você gastar 2 semaninhas que seja, tá? Para fazer a tampa amarela, para quê? Para que você consiga depois encaixar esses projetos específicos dentro da arquitetura global. Faz sentido ou não? Não, completamente. Beleza, tá bom. E Valeu, o que que Vinícius. tá mesmo na tampa amarela? Tampa amarela é arquitetura estratégica, é visão global, é a empresa inteira, longo prazo, né? Mas sem muito detalhe. A tampa amarela é aquilo que a gente chama arquitetura estratégica, que é uma visão holística da empresa inteira no longo prazo, tá? Que deriva diretamente da estratégia da visão. Tá? Então, ali o que vai ter ali dentro? Vai ter os mapas estratégicos da empresa, o organograma de alto nível, né? O mapa de aplicações de alto nível, o mapa de capabilities, né? Se você tiver um capability map, ele vai estar na tampa amarela. Esse tipo de documento, que é assim, um só para a empresa inteira, é o que vai estar lá na tampa amarela. Tá? Vamos lá, Góes. Ô, Átila, obrigado aí pela apresentação. Onde é que a gente acha bons exemplos de arquiteturas desenhadas? Arquitetura desenhada? Bom, na verdade não tem muito. Tem aquelas do tem aquelas do Archimate, né? Então, o Arcsurance, né? O Arcbank, não sei o que tal, aqueles 3 negócios, tem alguma coisa ali. Mas o que acontece? A maioria do pessoal que usou isso de maneira real não divulga, né? Porque considera que isso é estratégia, né? Então, então não tem muita coisa. Tem essas coisas do Archimate. Se você procurar na internet, às vezes aparece coisa nova. No material dos cursos, eu não sei se são de todos os cursos, mas em um dos materiais aí, ou eu acho que está no meu site, né, na página de recursos, né, a gente tem. é, eu botei lá um link para você baixar os 3 arquivos de Archimate, desses 3 modelos que tem pronto, né, que é o Arcsurance, que é a empresa de seguros, o Archimetal, que é a empresa metalúrgica, e o qual que é o terceiro? Acho que é o banco, né? Deve ser de banco, né? Eu acho que é um banco. Né? Então, são esses 3 que tem. Mas não tem, assim, o pessoal não divulga muito, não. Tá? Então, você ter arquitetura completa de alguma coisa não tem muito fácil para achar por aí, não. Tá? Tá. Tá bom, obrigado. Nada. Alexander. Opa, boa noite. Ó. Átila, eu queria entender um pouquinho melhor o que que seria abordado aqui no curso, Uhum, tá? E aqui eu olhei o forma de pagamento aqui, eu uhum. vi o valor, mas eu não vi informação de parcelamento, sabe me informar? Tem parceiro. Se você clicar nesse link que tem aqui, tá? Que está aí na tela, que já tem o desconto de 30%, ele vai entrar no Mercado Pago, tá? É um link do Mercado Pago. E aí ele tem lá você pode, esse é o valor à vista, né? Mas ele pode ser pago até em 12 vezes, se eu não me engano, tá? Com juro lá da operadora, né? Do cartão e tal, mas dá para parcelar sim, tá? Quando você clica no link e entra e aparece a tela do Mercado Pago, ele te diz,
né? É lógico, né? Para você pagar a prazo, pagar parcelado, é só, até onde eu sei, é só com cartão de crédito. Tá? E aí você diz lá qual é o seu cartão e ele te fala até, né, quanto que sai cada parcela. E aí tem até 12 parcelas. Tá? Então dá para fazer. Beleza. Já E com aí eu queria dificuldade. saber Oi. também o que seria abordado mais especificamente aqui no curso. Então, aí nesse outro link, que é o primeiro aqui, tem o passo a passo, dia por dia, o que a gente vai ver. Tá? Então, se você entrar nesse outro link aqui, que é o Tá. curso, tem ali primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tal, tal, tal. Basicamente, a gente vai ver isso aí. A gente vai ver o que é o, né, o que é o ACE, como que o ACE adapta o TOGAF, e aí a gente vai ver dia por dia, a gente vai usar a ferramenta. Como é que é esse curso? Esse curso é o seguinte: todo dia eu vou apresentar um pequeníssimo, muito pequeno, conteúdo teórico, tá? Porque é pré-requisito para o curso que a pessoa já tenha uma noção de arquitetura, já tenha uma noção de TOGAF, ou, né, enfim. Na verdade, eu criei esse curso para ex-aluno, tá? Para gente que já fez o curso de TOGAF, gente que já fez o curso de arquitetura de negócio, mas a gente sabe que tem gente que estudou sozinho, que já fez o curso em outro lugar, etc., e está tudo bem. Mas a ideia é a seguinte: eu não vou ensinar arquitetura do zero, tá? Então, eu não vou explicar o que é arquitetura. Eu parto do princípio que a pessoa já tem uma ideia, tá? E aí eu vou mostrar o ACE. Eu vou dizer: olha, tá vendo isso que você conhece do TOGAF? O TOGAF manda fazer assim? Eu estou dizendo para fazer assado e a gente vai fazer isso na ferramenta. Então, é um curso totalmente prático. A ideia é que a pessoa tem que, né, tem aqui no, né, para quem está inscrito já recebeu até um e-mail com isso. A pessoa tem que instalar o Arc na sua máquina, tá? E a gente vai fazer durante o curso exercícios práticos, tipo a gente vai criar os diagramas, a gente vai criar os artefatos durante as aulas, tá? A gente vai desenhar essas coisas ao longo das aulas, de tal maneira que no final da última aula você vai ter um repositório dentro da ferramenta Arte com um monte de coisa lá dentro. Claro que não vai ser completo, porque não é em 6 aulas que a gente consegue fazer isso aí, mas você já vai ter uma boa ideia de cada tipo de diagrama, cada tipo de artefato que você precisa fazer, como é que ele tem que ser, tal, tal, tal. E aí, a partir daí, você, em tese, né, você pode se virar sozinho e continuar o detalhamento. Né? Claro, durante o curso a gente vai usar um estudo de caso artificial, né? Mas com complexidade suficiente para que você consiga adaptar isso para a sua realidade, para a sua empresa, etc, etc. O foco, portanto, é no uso da ferramenta, o foco é na produção dos artefatos. Porque essa é a maior pergunta que o pessoal fala: quais artefatos que eu tenho que criar? Então, esse curso responde essa pergunta. Olha, os artefatos que você tem que criar são esses aqui, você vai fazer isso desse jeito, usando esses building blocks, né, usando a linguagem Archimate nessa ferramenta. De tal maneira que, teoricamente, ao final do curso, você pode pegar tudo que você aprendeu e trazer para a realidade da sua empresa e começar a fazer a modelagem papum, né, da sua empresa, sem ficar preocupado, né? De tipo assim, putz, mas por onde eu começo? A ideia desse curso é dar um pontapé inicial, tá? É desatolar e falar: agora se vira, agora você vai conseguir fazer. Tá? Beleza, obrigado. Deu para entender, não? Mais ou menos? Boa, boa. Valeu, Alexandre. Carlos Henrique. O Vinícius perguntou aqui, antes do Carlos Henrique falar, né, se vai ser disponibilizado algum exemplo completo no fim do curso. Sim. Tá? Eu tenho um modelo que também, digamos assim, eu tenho um modelo completo do meu estudo de caso que a gente usa no curso. Tá? Ele é um modelo simples, né? Porque, evidentemente, é um modelo de estudo de caso, mas ele é simples no seu, digamos assim, no conteúdo e nível de detalhe, mas em termos de estrutura, ele é bastante completo. Tá? Se você pegar a estrutura que a gente vai chegar no final do curso e aplicar na sua empresa, você vai ter aí enfim, um ponto inicial de trabalho aí muito legal. Tá? Beleza? Carlos Henrique. Opa, Átila, tudo bem? Tudo? Eu já fiz o curso com você um tempo atrás aí pela Oi. Vamos lá. Bom, dado tudo que você falou aí, realmente a gente aprendeu, né? Na época o meu gerente era o Gustavo Bunger, Aham. e só que a gente não conseguiu, não tinha como implementar. Era muito complicado na Oi pela complexidade da própria Oi e na época pela situação que ela passava. Bom, Aham. pois bem, eu fiz o curso lá, a gente tentou fazer alguns exercícios,
Eu já tenho o Arquimate instalado, vira e mexe eu vejo as suas publicações lá, Aham, e o meu foco mesmo, claro, é interessante e é necessário entender todos os blocos, né, da aham, arquitetura como um todo, mas o meu foco mesmo é arquitetura de infraestrutura de TI. tá. E agora, mais ainda com a visão de nuvem. Uhum, O que eu tá. estava precisando, cara? De algum lugar que eu tivesse alguns exemplos para que eu Uhum, pudesse, algum tipo de exercício para eu uhum, começar a estruturar no Archimate desenhos de serviços de implementação de arquitetura em nuvem. tá. Eu posso gerar uma aplicação, eu posso inventar uma aplicação, Uhum, tem até uns cases, mas eu gostaria de começar a estruturar um desenho. tá. A princípio, para adquirir mais experiência, porque eu não sei se né, na empresa que eu tiver ou que eu vai avistar, Uhum, vai ter isso, mas tendo esse conhecimento e conseguindo fazer esse desenho, transformar isso para um PowerPoint, por exemplo, uhum, fica um pouco mais fácil e até a didática na hora uhum, fica mais fácil de apresentar se o pessoal não tiver conhecimento tógrafo ou de uma área de arquitetura. Eu aham. precisava de alguma coisa para me exercitar. Essa que é a Eu ideia. acho que tem duas coisas. Primeiro, o Bung, o Bunger vai participar do curso, né? Como consultor aí, né? Tipo, Ah, eu convidei ele, e eu não sei se você sabe, ele criou um curso recentemente de arquitetura de solução, sim, né? sim, E no qual, até onde eu sei, ele usa também o Art e tal, né? Então, sim, não sei. Então, tipo assim, realmente, se disser, não, esse curso aqui a gente vai aprofundar a arquitetura de infra, não vamos, né? A gente vai mostrar sim. de infra dentro de um esquema maior. Agora, o ideal talvez seria você conversar com o Bunga, né, e ver se o curso de arquitetura de solução que ele criou aí, ele cobre isso para você. Né? Eu acho que. Não, provavelmente não, Ah, porque ele vai mais na parte mesmo de integração sistêmica mesmo. Ele vai pegar entendi. o foco da arquitetura de soluções na hora que tem as integrações entre sistemas, né? Na Tá. camada mesmo de integração. Aham. Provavelmente vai falar alguma coisa. Na verdade, os assuntos eles se interligam, né? Você não Tá. consegue, a não ser que você queira ter só uma visão da arquitetura corporativa, negócio e estratégia, e você Aham. delega, evidentemente, a partir do momento que você faz todo o portfólio lá, você começa a delegar os detalhamentos para cada outras camadas, Uhum. né? Mas dificilmente é complicado mesmo. Você acaba aprendendo arquitetura de TI, de infraestrutura, fazendo, errando, aí É. haja draw. Uma coisa interessante é que se você procurar, tem muita coisa assim, ninguém sabe se está certo ou errado, né? Mas se você Sim, procurar sim. na internet, né? Se você for no Google e pedir exemplos em Archimate de arquitetura de infra, vai vir uma infinidade de coisa que pelo menos pode te dar umas ideias. Né? Uhum. De olhar o Eu negócio e já, falar, "Pô, isso faz sentido, isso não faz, você já deve ter feito isso. Né? eu Mas já, eu já peguei algumas coisas aí, cara, que, sinceramente, acho que quem fez não fez teu curso, não, cara. tem muita coisa. A peneira é complicada, né? Tem muito lixo. É. Mas um negócio legal, que eu acho que cobre, assim, que é o livro do Gerben Weirda, né? Que é considerado um dos papas aí da linguagem Arquimate, é um livro legal. De repente você pode procurar, de repente comprar esse livro aí. Ele é o livro, ele é um livro de Arquimate, mas o Tá. foco dele principalmente é TI, né? Hum. Muito detalhe de TI, né? Muito para o meu gosto até, né? Você tem condição de botar no chat aí Eu vou o botar título no do autor? chat o nome dele, eu não lembro o nome do livro, tá? Mas é fácil de achar. É o Gerben É. Weirda, né? Ele tem um livro que Archimate Essentials, um negócio assim, né? É um livro clássico, todo mundo lê, é um livro que todo mundo tem, você compra online, ele manda um PDF e tal, né? Uhum. E e ele tem muito exemplo de TI, inclusive de infra, tá? Então, pode ser um lugar legal, porque esse cara Sim, é sim. considerado assim um dos bambambãs do Archimate, né? Meio que todo mundo que se aprofunda em Archimate usa o livro dele meio como bíblia, assim, né? Então Embora, já é na uma minha boa. opinião, ele é muito Uhum. TI. O livro dele é de arquitetura de TI. Quase não tem nada de arquitetura de negócio. Tá? Que é o meu foco, né? Principalmente hoje em dia, Sim. estou focado principalmente em Uhum. arquitetura. Mas eu acho que esse livro pode te ajudar. Dá uma olhada nele. Tá? Não, sim. Não, é o que você falou. É tipo assim, a partir do momento que eu tiver uma biblioteca, né, alguma coisa que eu possa procurar,
e realmente daí extrair aquilo que necessito para mim, que a visão do que é uma arquitetura corporativa, como é que são as funções, os domínios das arquiteturas, isso eu já tive com você e vira e mexe eu fico te acompanhando, faço parte lá do teu grupo Aham. e sempre eu fico dando uma olhada lá, porque isso Uhum. traz o quê? Um portfólio para mim, né? Para que eu Tá, possa, na hora que tiver que defender alguma coisa, algum serviço, alguma tá. arquitetura, principalmente de nuvem, né? Que nuvem agora é fácil vender nuvem. Você chega e fala, tem uma coisa aqui que é rápida e barata. Uhum. Na verdade, não é tão rápido assim e não é Ninguém tão tá lá. barato assim, não. Se fizer errado, É errado, realmente. aí, Aí não então, é o ideal é. nuvem, é tempestade, né? É como. Exatamente. Aí você, tendo esse conhecimento, a gente consegue adquirir uma certa didática para demonstrar, cara, Uhum. olha só, esse caminho não é viável. Tem um Aham. caminho melhor. E o cara que quiser comprar a ideia do caminho que é o viável, que dá para ser feito, ele, ó, agora se ele insistir e quiser fazer Aham. o lift and shift puramente, sorte é dele, né? Ele reza. Mas Não, a ideia é essa aí. não, beleza. Então faz o seguinte, dá uma olhada lá, vê se acha. Se você não achar, você está no grupo, você me manda um WhatsApp Tá e bom, aí eu acho direitinho o nome do livro e tal. Tá? Mas ele tem o site tá bom. dele. Tá? Eu gostei muito do livro dele. Fiquei um pouco decepcionado, porque ele quase não fala de arquitetura de negócio. Tá? Mas a parte de arquitetura de TI ele é bem aprofundado. Ele tem uns exemplos lá, assim, uma escovação de bit que, Deus me livre. Tá? Não, beleza, eu vou procurar sim. Obrigado aí, campeão. Valeu. Forte abraço aí. Grande abraço. Carlos, Alexander, você está com a mão levantada, você quer falar de novo ou você esqueceu de baixar? Não, esqueci de baixar, desculpa. Tá bom. Opa, Carlos, vamos lá. boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem? Sim? Tudo bem, Átila? Acho que eu fiz um curso Tudo. recentemente, faz um tempinho já, mas na época eu não tinha muitas opções. Hoje você teria alguma opção de ferramenta colaborativa para essa notação do Archimate ou é mais o Arquitool mesmo para uso O Arquitool, free, gratuito? ele tem, né, isso a gente vai ver no curso, né? Ele tem uma opção, na verdade, ele tem um plugin de colaboração, aonde você cria o seu repositório, em vez dele ficar guardado num arquivo local na sua máquina ou na rede, enfim, como você quiser, ele fica guardado no GitHub, tá? Mas Então, ainda assim ele não é dinâmico ao ponto de eu alterar uma coisa automaticamente não, estar alterando para todo esquema mundo. check-in, check-out, tá? Isso. Check-out, modifica, faz o check-in, aí o pessoal tem que fazer o refresh, né? Não é colaborativo do tipo, a gente faz, né? Eu faço, todo mundo tá vendo. Isso não, né? Eu não conheço nenhuma gratuita que faça isso, tá? Para dizer a verdade, Imagino que não. Só né? para ver se mudou de lá para cá Não, que eu alguma saiba, coisa. não. Obrigado. Até onde nada. Até onde eu saiba, não. Beleza. Joel. Joel? Tá aí, Joel? Boa noite, pessoal. Boa Estão me noite. ouvindo? Sim, agora sim. Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ou Você não? tá me ouvindo? Não? Tá me ouvindo? Oh, mas eu não consigo falar. Eu tô te ouvindo. Ah, melhorou. Tá? Então, aproveitando a questão. Tá, tô ouvindo sim. Tá. Aproveitando a questão aí, onde achar. Tô ouvindo. Tá. Está tendo um atraso. O pessoal colocou alguma coisa aqui no chat aqui. Tá. Aproveitando a questão colocada aí, onde achar bons exemplos de infraestrutura e alguma coisa parecida. Tá tendo atraso? Pera aí. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá Acho que bom. melhora. Tá. Enquanto o Joel está fazendo isso, né? O Ricardo Eu já vou sair e botou vou entrar aí. de novo. Beleza, Joel. Enquanto ele faz isso, o Ricardo já botou o link do livro aí que eu estava falando, tá? É esse aí mesmo, Master em Archimate, tá? É esse livro que, né, Carlos Henrique? Esse é o livro que eu estava falando. Né? Legal, já tem o link aí. Obrigado, Ricardo. Eu tenho esse livro, né? Já li e tal. E ele é bem detalhado e como usar o Archimate para representar coisas assim bem baixo nível, digamos assim, né? Tanto em termos de aplicação quanto em termos de infra. Né? Ele é um pouco fraco na parte de arquitetura de negócio, porque ele não se interessa. Né? Ele é, provavelmente, o Gerben, ele é um cara mais escovador de bit também, né? Então ele criou padrões, né? Ele criou aí patterns, jeitos de representar que, né? Principalmente questões de infraestrutura,
etc., que muita gente copia, né? Porque ele realmente aprofundou bastante. Né? Seria legal se ele lançasse um outro livro de complemento aí com arquitetura de negócio. Vamos ver se um dia sai. Né? Vamos ver se o Joel voltou aí, não? Oi, Joel. Pronto, só terminar de ajustar mais uma coisinha aqui. Tá. Pronto, tá me ouvindo bem? Eu tô. Ah, perfeito. Eu troquei do PC aqui. Pois bem, sobre a questão de achar repositórios específicos do Archimate, você não vai achar não, tá? Não sei que o pessoal perguntou aí e tal, mas você não acha. O que você pode se fazer é entender bem o metamodelo dele, entender as relações dele, fazer o primeiro, não vai ficar bom, tá? E discutir em cima dele com outras pessoas. Pela minha experiência, o modelo da Archimate nunca ele sempre está alguma coisa durante algum tempo. E principalmente na parte de infraestrutura, já fiz alguns trabalhos aí de nuvem, cloud, inteligência artificial. Isso sempre muda, tá? Então, você nunca vai ter um modelo definitivo com Archimate. Não, você não vai ter, tá? E outra coisa, se você quiser vender Archimate dentro da empresa, sugiro você abordar uma linha que não seja TI. Tenha lá o seu Archimate lá entre os arquitetos de solução, só para mapear alguma coisinha ou outra, mas se você quiser usar dentro da empresa, não fale de TI. Fale que você está modelando o organograma, que é para ajudar o RH, alguma coisa parecida, em substituição ao antigo PowerPoint, mas não fale de TI. E isso tem me ajudado, tá? Eu estou vendendo Archimate aqui, mas eu não falo de TI. Aí o pessoal mapeia o processo dele, começo geralmente pelo RH ou alguma área que mexa com o organograma da empresa, aí, ou área de desempenho de pessoas, aí daí vai para a gestão. A gestão pega, adota aquilo ali como padrão, não fica mais o PowerPoint. Não, exato. Não, na verdade, é uma coisa aí que eu venho pregando faz tempo, né? Que a ideia é a seguinte: se a gente quiser desacoplar a arquitetura da TI, a gente precisa começar a conversar com essas áreas de negócio, e o Archimate é uma boa maneira da gente fazer isso aí. Né? E por isso que eu sempre falo, né? Então, tanto que nesse curso aqui que vai começar semana que vem, claro, a gente vai passar por todos os domínios, mas eu vou gastar, sei lá, pelo menos os primeiros 3 são 6 aulas, né? As primeiras 3 aulas vão focar em estratégia de negócio, arquitetura de negócio, né? Então, a gente só vai ir para TI, infra, etc., na 4ª aula. Tá? Por quê? Porque é como o Joel falou, né? O mais importante para a gente conseguir vender a ideia de arquitetura, vender o Archimate, etc., é a gente começar a conversar e vender a ideia para o pessoal de negócio. Tá? O pessoal de TI vai ter quem é a favor, vai ter quem é contra. Né? Tem muita gente de TI que acha que não precisa de nada disso, que isso é burocracia, que é perda de tempo. Por incrível que pareça, um dos focos de resistência maiores que tem para a arquitetura é a própria TI. Né? Que eu acho que o pessoal fala que é burocracia, que é a documentação que não precisa, que PPP. Eu acho que todos vocês, né, devem ter essa experiência. Né? E enquanto você estiver brigando com a própria TI, você está dando murro em ponta de faca. Né? Então, eu concordo plenamente com o Joel. Quanto mais a gente conseguir levar isso digamos assim, como uma ferramenta para representar a arquitetura de negócio, melhor. Tá? E nem fala assim, não. Começa pequeno mesmo. Olha, tem esse negócio aqui que você pode usar em troca do Visio. Tá? Outras pessoas conseguem editar. Começa pequenininho. Que aí o pessoal cria o costume de usar a ferramenta. Aí fala, não, beleza, se eu fizer aqui, bacana. Aí quando a pessoa tiver uma ferramenta como o Ares, por exemplo, né, na área de processos, cara, aí você pode pegar o que foi feito no Archimate e jogar dentro do Ares outra de ferramenta. Mas tentar vender para TI, a minha experiência, não dá certo, tá? Desculpa, mas olha, é sério, 10 anos mexendo com esse negócio, cara, não dá certo. Quando eu tentava com o RH, ou até alguém do almoxarifado, dava certo. É isso aí. Isso mesmo. Valeu, Joel. Aí, mais outra coisa, sobre a modelagem de TI, quando vocês forem modelar em Archimate, começarem a ganhar experiência, e vocês forem comparar o primeiro modelo,
primeiro modelo que vamos fazer vai ficar com cara de Draw.io, cara de Miro, vai ficar um C# da vida. Vocês não vão ter ideia de serviço, ideia de negócio. Não vai ter. O desenho vai ficar uma porcaria. Mas à medida que vocês forem renovando o desenho, aí vai ficar interessante. Isso. Não tente fazer perfeito da primeira vez. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É Experiência começar própria. assim, Não vai dar certo. interativo incremental. A gente começa simples, vai sofisticando, é isso mesmo. Não tem outro jeito. Show. Valeu, Joel. Alexander, você quer falar de novo? Sim, queria aproveitar uma dúvida aqui. Na sua visão aí, ou se o pessoal tiver alguma informação adicional aí, é possível aplicar, ou vale a pena aplicar o Archimate no LinhaX? Então, sim, né? Até porque o LinaX ele suporta, né? Não sei se tem que ter algum módulo específico, tal, mas eu sei que a ferramenta como um todo ela dá suporte à linguagem Archimate. Eu recomendo, tá? Eu acho que o Archimate já é uma linguagem padrão para arquitetura, tá? Tem muita, é que nem o ML, né? Vamos pensar. Todo mundo usa o ML hoje em dia para representar sistema, né? Para representar software, né? Tipo, virou padrão, então todo mundo usa, porque todo mundo que vai mapear processo vai usar BPMN. E essa é a figura, essa é a situação que está chegando a linguagem Archimate também. Então, o LinaX, todas essas ferramentas aí, né? O Horizon, né? O LinaX, o Orbus, enfim, todas as ferramentas, o próprio Ares, tal, são ferramentas que hoje dão suporte à linguagem Archimate, até porque isso é um pré-requisito lá para eles receberem lá o carimbo do Open Group, né? E eu diria que sim, eu recomendo todo mundo usar. Claro, não é sempre que faz sentido usar o Archimate. Por exemplo, se você vai fazer um diagrama para levar numa reunião de diretoria, talvez faça mais sentido você fazer no PowerPoint, um negócio cheio de clip art, mais bonitinho, tal. Mas por trás daquele PowerPoint, você tem aquilo no seu repositório representado em Archimate. Tá? Claro, Archimate é como tudo, né? É uma linguagem, é uma forma. É um negócio que existe para facilitar a comunicação. Então, quando ele não estiver facilitando, você usa outra coisa. Mas, na medida em que ele é uma linguagem padrão, e que mais gente está aprendendo, mais gente está usando, vai chegar uma hora que vai ser a linguagem universal e, tipo assim, você não precisa explicar para ninguém. Você contrata um arquiteto novo para trabalhar na sua empresa, você mostra lá uns diagramas Archimate para o cara, independente da ferramenta que você tem, né? LinaX, Orbus, Horizon, etc., e o cara vai entender o que você está falando. Beleza? Boa, obrigado. Nada. Diego. Átila, tudo bom? Boa noite. Tudo. A primeira vez que eu estou entrando aqui no seu curso, né? E eu tenho alguns anos já como arquiteto de solução. E assim, eu tenho um interesse em entender o TOGAF ali, né? Como que é essa estrutura, porque assim, eu vi que aqui a gente está falando bastante de ferramenta, e na prática mesmo, eu posso usar qualquer ferramenta, até PowerPoint. Se eu não fazer um diagrama direito, ninguém vai entender, né? Então, aí como eu vi aqui nessas ferramentas ali, tem toda uma organização, como que ele é controlado, a base disso, que acho que você usou o TOGAF, você tem cursos mais para essa parte teórica ali? Sim. Eu tenho, na verdade, hoje eu tenho 3 cursos abertos, tá? Deixa eu passar aqui, deixa eu botar aqui no chat a minha agenda de curso, tá? Aí fica mais fácil você entender, né? Peraí. Vamos lá. Agenda. Porque que eu estou entendendo, assim, é muito difícil a gente convencer, né, a empresa com a Então, ferramenta. na verdade, eu passei o link aí, dá uma olhada para ver se está funcionando. Mas, basicamente, hoje eu tenho 3 cursos, né? Eu tenho o meu curso mais antigo, que é o curso tradicional de TOGAF, que explica, que começa do zero, fala o que é arquitetura corporativa, por que ela existe, como que ela surgiu, qual é o histórico, aí a gente detalha, a gente entra no TOGAF e explica o TOGAF de cabo a rabo, que é um curso para que a pessoa saia do curso entendendo o que é o TOGAF, entendendo o que é arquitetura e tendo uma ideia geral de como implementar
e também preparando para certificações de TOGAF. Né? Tem aquelas duas certificações de TOGAF, que são as mais conhecidas. Tal. É um curso preparatório para isso. Esse curso é bem antigo, esse curso tem 15 anos, né? Foi o primeiro curso do Brasil de arquitetura. E uns, sei lá, 5 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, eu criei um curso novo de arquitetura de negócio. Então, o curso de TOGAF é o curso que cobre o TOGAF inteiro. O que acontece? No curso que a gente cobre o TOGAF inteiro, que é esse tradicional, a gente não dá para aprofundar muito em cada tipo de arquitetura, né? Em cada domínio. Então, mas como arquitetura de negócio, é um negócio novo, é um negócio que todo mundo quer saber, então eu criei um segundo curso, que é o curso de arquitetura de negócio. Esses dois cursos têm uma parte teórica e prática, tá? Mas eles são meio, digamos assim, 50% teórico e 50% prático. Tá? Digamos assim, o de TOGAF é 70% teórico, 30% prático, o de arquitetura de negócio é 50-50, e esse que eu estou falando aqui, que começa semana que vem, que é o curso de arquitetura na prática, aí é tipo 20-80, né? 20 teoria, 80 de prática, e supõe que você já sabe, já tem uma ideia geral teórica do que é o TOGAF, tal. Por isso que eu falei que é um curso que, de uma forma geral, eu até pensei nele como um curso para meus ex-alunos. Tá? Claro, se alguém já conhece, já estudou, já é certificado, todo mundo pode participar. Mas, no seu caso, você quer ter um conhecimento mais teórico, talvez seja mais interessante você fazer o curso de TOGAF, que a próxima turma é em agosto, né? E aí e aí é o jeito de você entrar pé direito nesse assunto. Tá? Legal, Atila. Obrigado aí. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Iago. Dá uma olhada ali no curso. Exato. Dá uma olhada aí. Conseguiu entrar no link? Funcionou? Eu entrei, funcionou, aí eu tô vendo aqui tem esses 3 cursos que você falou. Isso. E aí esse de agosto aqui tem mais informações aqui. Isso. Aí cada um você clica, tem a página do curso que tem todos os detalhes. Tá? Bacana. Beleza. Esse desconto é só pro próximo agora, né? Esse desconto é para o próximo, né? Não, veja bem, se você for, por exemplo, se você for se inscrever no curso de agosto, tem o primeiro lote, né? Ele está no lote 1, que está com desconto de 30%, eu acho. Né? Legal. Assim, o meu esquema é sempre o esquema de lote, né? É mais ou menos assim, no último mês, antes do curso, é preço cheio, no segundo mês, né, 2 meses antes é o lote 2, tem aí 15%, antes disso é 30%. Né? Então, quanto mais cedo a pessoa se inscreve, menos ela paga. Né? Bacana. Beleza, obrigadão, hein? Nada. Fala, Alexander. O Ed está falando, às vezes uma vendida a opção de formação completa teria conseguido aqui para a empresa. Pode ser. Na verdade, a gente faz isso, né, Ed? Como curso fechado. Tá? Não, eu não sei, pode ser. Vou pensar, né? De fazer isso aberto, tipo um pacotão. Né? Mas a gente faz isso fechado. Às vezes o cliente, né? Agora mesmo, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião com o cliente, e o cliente quer ter uma formação que passe por tudo. Né? Passe por fotográfica, cultura de negócio, prática e tal. A gente monta um curso em company, né, que cobre meio que tudo, né? Que é um aglutinado aí dos 3 cursos. Né? Na verdade, esse curso que começa semana que vem, né, ele é novo nesse sentido, porque é a primeira vez que estou oferecendo ele aberto. Mas, na verdade, o que a gente vai apresentar nesse curso já foi apresentado várias vezes em curso fechado, em curso em compra. Tá? Então, essa coisa de aplicar, né, usar o arte para aplicar o conhecimento, blá, 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 é uma coisa que a gente já vem fazendo aí já faz uns 2 anos. Tá? Fala, Alexandre. Oba, mais uma dúvida que surgiu aqui. Se porventura eu comprar o curso e não conseguir participar em um dos dias, eu teria acesso à O gravação? curso é gravado. O curso é gravado. A gente, né, se você perder, você pode assistir e tal. E depois que o curso termina, você tem acesso à gravação por 3 meses. Tá? Maravilha. A gente deixa 3 meses aí para lembrar, né, enfim, recuperar alguma coisa e tal. Então, as gravações ficam por 3 meses. Qualquer dos cursos, tá? A política geral de curso hoje tá assim. Maravilha, obrigado. Nada. Diego, você esqueceu a mão ou você quer perguntar de novo? Eu esqueci a mão. Tá bom. O Carlos falou, né? Para contextos mais diretos, C4 Model poderia ser mais prático que o Archimate?
Olha, na verdade é o seguinte, o Archimate é uma linguagem, tá? E o C4 é um template, é um modelo de diagrama, digamos assim, tá? Então, você pode, se você procurar na internet, você vai ver aí que tem várias opções, várias implementações do C4 usando o Archimate. Então, não são alternativas. Você pode usar a linguagem Archimate para implementar o C4. E tem um monte de gente fazendo isso, tá? Então, não são alternativas, né? São complementares, né? Você pode perfeitamente usar o C4. Se você procurar no Google, né? Using Archimate to implement, to draw C4 diagrams, tal, você vai encontrar um monte, tá? Quem mais? Mais ninguém? Então, beleza, gente. Então, foi um prazer estar aí com vocês, tal. Espero ter vocês aí ou nesse curso, né, ou em algum curso futuro. Tem um monte de ex-aluno aqui também, né? Então, é uma coisa, esse webinar vai parar lá também na nossa página de recursos. Então, se você achou que o webinar foi legal e se tem alguém que não pôde assistir, algum colega, etc., você pode... Ah lá, ó, o Ricardo já botou lá, ó, né? C4, ó, como usar, né? Ele tem esse link aí, do próprio site lá do Archimate, né? Onde ele mostra como usar o Archimate para representar o C4, né? Então tá um link legal aí para vocês seguirem também, beleza? Então é isso, e aí vai ficar disponível. Eu vou mandar, todo mundo se inscreveu aqui, fez a inscrição lá pelo pelo Simpla, né? Porque eu acho que o LinkedIn mandava para o Simpla, né? Então, todo mundo que está lá, vou mandar a gravação, né? Mesmo quem não estava aqui. E depois vou pendurar lá no site, né? Lá na página de recursos, e aí depois vocês podem divulgar aí para os colegas, né? Para quem vocês acharem que é útil. Beleza? Bom, gente, então obrigado, boa noite, né? Bom descanso para vocês. E Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. A todos aí. Nada.